Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então aqui aos nossos encontros gravados, né? Então a gente já fez aí os nossos 4 primeiros encontros a respeito do Evangelho de Mateus. E aí agora a gente vai continuar o estudo do Novo Testamento, né? A ideia é fazer um estudo completo do Novo Testamento. Só que só o livro de Mateus a gente vai fazer ele assim detalhado, parte a parte, né? Agora a gente vai passar mais por alto em cada livro e para ter uma ideia do que eles têm e o que vocês vão encontrar quando vocês forem ler esses livros. Tá? Então, assim, já que a gente vai falar de Novo Testamento, né, e de Bíblia, uma coisa interessante para a gente falar é o seguinte: quem decide se um livro é bíblico ou não, né? Várias pessoas escreveram vários livros, tanto no tempo de Jesus como antes ou depois. E a pergunta é, por que alguns livros são considerados inspirados pelo Espírito Santo e outros não? Quem decidiu isso? Como que foi isso? Né? Então, assim, logo depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a Igreja Católica, a Igreja Primitiva, né, se iniciou e em vários lugares foram começando a surgir esses escritos com o passar do tempo. A gente tem uma ideia que os escritos eles não foram escritos enquanto Jesus estava vivo, né, os evangelhos, nem as cartas, nem nada, e não foram escritos também logo de imediato que ele ressuscitou, né? Então, as igrejas se iniciaram através de uma tradição oral, né, através de pessoas que lembravam o que tinha acontecido, tinham visto, né, eram testemunhas oculares, e daí foi para pessoas que eram aprendizes dessas testemunhas oculares, até que as coisas começaram a ser escritas aos poucos. E à medida que as coisas começaram a ser escritas, as pessoas também começaram a copiar e aí a enviar para outras igrejas, né, de outras cidades e por aí vai. E aí esses livros eles iam sendo aceitos ou negados pelas comunidades, porque em cada uma dessas comunidades haviam pessoas que tinham presenciado o ministério de Jesus Cristo, da ressurreição, e conheciam. Então, sempre que aparecia algum livro assim que tinha alguma coisa estranha escrita, as pessoas já rejeitavam. E quando o livro, né, era visto como algo correto, algo inspirado, ele era copiado e era passado de uma igreja para outra. Então, o primeiro registro que a gente tem chama-se Cânon Muratori. Ele é mais ou menos do ano 150. Ele não é um registro do cânon oficial hoje, né, dos 27 livros, mas ele é a primeira tentativa da igreja de escrever uma lista com os livros aceitos pela igreja. Por quê? Porque estava surgindo muito livro, né, livros de pessoas, enfim, que tentavam impor algum tipo de ideologia ou de religião deles, e também porque teve uma pessoa, né, chama-se Marcião, que ele começou a criar uma igreja paralela. E ele defendia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Ele tinha visões assim um pouco gnósticas e tal. Então ele defendia algumas visões aí fora da Igreja Católica. E aí ele propôs que a gente não estudasse o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento fosse completamente descartado, que os evangelhos aceitos fossem só o de Lucas e que as cartas aceitas fossem só algumas cartas de Paulo, né? E aí a igreja teve que se posicionar, já que alguém estava se posicionando e firmando um cânon, a igreja, para poder falar que ele estava errado, tinha que falar o que era o correto. E aí começou-se a discutir a respeito de qual seria o cânon verdadeiro, né? A lista aceita por todas as igrejas do mundo. Então, em 367, a gente tem o primeiro registro por Santo Atanásio do cânon com os 27 livros atuais. E os dois concílios, né, o concílio de Roma em 382 e o concílio de Cartago em 397, eles discutiram novamente o cânon, né, e eles confirmaram essa lista do Santo Atanásio. Então, daí para frente, ficou definido os 27 livros que seriam aceitos pela igreja. Como com o passar do tempo foram surgindo outros livros que também seriam corretos e não, a igreja acabou discutindo isso em outros conselhos, mas em todos os conselhos foi decidido manter, decididos manter a lista que já estava fixada dos 27 livros. Então eu trouxe até uma frase que é interessante, que é do Dei Verbum, que é um documento do último concílio da igreja. A igreja tem por base a Bíblia, mas a Bíblia
ela dependeu da igreja para ser formada, né, para ser escolhida e por aí vai. Não foi apenas o Espírito Santo que desceu, escreveu o livro, ou uma pessoa que foi iluminada escreveu o livro e passou a ser Bíblia. Foi a tradição da igreja, os bispos, né, toda a estrutura dos apóstolos, dos bispos da igreja, que foi decidindo, né, que foi escolhendo e verificando o que estava sendo escrito. Então, quais foram os critérios que esses bispos e esses chefes da igreja, né, esses pais da igreja, usaram para definir se um livro era ou não canônico, né, era ou não deveria ser ou não da Bíblia? Porque eles ainda não tinham esse conceito de Bíblia como um livro fechado, com várias páginas para as pessoas lerem. Mas o que eles tinham é o seguinte: o que deve ser estudado nas igrejas do mundo todo, né? Então, foi escolhido 3 critérios. O primeiro critério é a apostolicidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o livro ele tem que ter alguma relação ou com um apóstolo ou com alguém que teve contato com um apóstolo ou com Jesus Cristo, né? Por quê? Porque uma pessoa de fora, completamente de fora da igreja, não poderia escrever um livro bíblico, né? O outro é a consistência, ou seja, toda a Bíblia ela traz um ensinamento, e os livros do Novo Testamento eles dão continuidade nesse ensinamento. Então qualquer livro que tivesse uma visão teológica, algum tipo de doutrina que fosse conflitante com o restante da Bíblia, com os restantes dos livros do Novo Testamento, não faz sentido que ele faça parte da Bíblia. E o outro é a universalidade, que é o seguinte: para que um livro fosse analisado, fosse considerado bíblico, isso já em anos posteriores, ele teria que ser um livro que já é aceito há muito tempo. Então, haviam vários livros que as igrejas do mundo todo já liam e já discutiam, né, já usavam nas missas, né, nos encontros da igreja há muito tempo, desde alguns anos após a morte de Jesus Cristo. Então, livros que estavam surgindo e que eram lidos apenas em um lugar e tal, esses livros foram descartados. Tiveram livros até que eram, por exemplo, universais, como o Pastor de Hermas, ele quase entrou para o cânon, várias igrejas liam, mas ele tinha algum tipo de inconsistência e tal, e então ele acabou não entrando. E tiveram alguns livros que foram analisados. Teve cartas, por exemplo, a carta de Pedro e tal, o Evangelho de João, que quase não entraram. Então, essa discussão aí não foi um negócio de imediato, não. Durou bastante tempo e tiveram muitas pessoas envolvidas. Eu trouxe aqui uma lista de livros apócrifos, porque a gente também precisa, conhecendo a história da igreja, a gente fica um pouco imune a algum tipo de sensacionalismo, né? De vez em quando eu leio alguma reportagem, vejo alguma matéria, alguma coisa na internet de um achado, de um livro que contém coisas que a Igreja Católica escondeu, né? Alguma coisa assim. É uma baboseira danada, tá, gente? Existe sim uma quantidade gigantesca de livros que não entraram na Bíblia. A igreja nunca escondeu livro nenhum, ela simplesmente, alguns livros ela não indicou para que fossem usados na igreja. Então, vários desses livros apócrifos são lidos, são estudados, vários deles contêm aspectos históricos interessantes, pelo fato de serem livros antigos, né? Nem todos são da época de Jesus, alguns foram escritos no ano 300 e tal, mas, ano 300 também é bem antigo. Então, a gente consegue inferir alguns costumes da época, enfim, alguns fatos históricos através desses livros, mesmo que eles não sejam inspirados pelo Espírito Santo. Então, é de conhecimento aí, digamos assim, há 2000 anos, de todos, há dois não, né? Mas enfim, há 1800, 1700 anos de todos esses livros. Eles são conhecidos, não é nada escondido, oculto ou alguma coisa do tipo. Eles simplesmente são considerados não inspirados. Mais algumas coisas históricas, então, a respeito do Novo Testamento, né? É assim, não existe nenhuma versão original de texto bíblico, ou seja, o texto que o próprio autor escreveu à mão. O que a gente tem são cópias, né, que datam de anos posteriores ao que ele teria sido escrito. Por isso, existe uma dificuldade, primeiro, de se datar quando foi escrito cada livro do Novo Testamento, né? E segundo, de se saber exatamente qual foi
o texto original. Por quê? Porque em cópias, eventualmente acontece um erro de grafia, um erro de português. Às vezes até no original pode ter algum tipo de erro geográfico, alguma coisa assim, que foi corrigido, o erro ortográfico, né? Que foi corrigido numa cópia e por aí vai. Só que é o seguinte, isso é uma realidade para todos os livros antigos, tá? Todos os livros da antiguidade não se tem o original, o que se tem são cópias, e as cópias eventualmente divergem uma da outra. Só que a vantagem do Novo Testamento é que esse livro ele foi tão copiado, esses livros, né, foram tão copiados, que a gente tem uma quantidade tão grande de cópias, que se em uma cópia tem um erro, nas outras cópias eu consigo identificar qual seria o texto mais correto. Então, os especialistas aí em análise textual, eles dizem que o Novo Testamento é um livro onde se pode ter uma certeza muito grande a respeito de que a gente está lendo um texto muito próximo, se não exatamente igual ao texto original. Então, existem cerca de 5.000 manuscritos antigos, né, para a gente poder recuperar qual seria esse texto original. Entre eles existem várias divergências, né, foram catalogadas aí entre 100 e 400 mil divergências, mas são todas divergências pequenas, uma palavra, um termo, enfim, que não mudam em nada aí a interpretação a respeito da doutrina católica. Eu trouxe aí também essa figurinha, né, eu coloquei aqui no slide, que ela é uma figurinha da igreja primitiva, né, um símbolo de um peixe, vocês já devem ter visto em algum adesivo de carro, em alguma coisa assim. Esse símbolozinho é porque Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, né, o Salvador, o Filho de Deus, se você pegar as iniciais dessas palavras em grego, dá a mesma palavra que peixe, né? Então as pessoas costumavam escrever essas iniciais, né, de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, e aí faziam um símbolo de um peixe. Então isso tem em muitos escritos, em muitas figuras em paredes e tal da igreja primitiva. Coloquei como curiosidade para quem já viu esse peixe, mas não sabe o que é. A respeito então um pouco do Jesus histórico, né? O que a gente tem quando a gente vai analisar a história? Se eu tenho só um livro que conta a história de um personagem, sempre há os críticos, né, da atualidade, eles sempre vão questionar, será que esse livro, esse personagem, ele realmente existiu na história? Será que ele realmente foi assim, aconteceu isso? Ou será que ele foi inventado, né? Já se levantou essa dúvida várias vezes a respeito do próprio Jesus Cristo. E aí, eu trouxe aqui 2 textos bastante antigos, né? Um texto é o texto do Flávio Joséfo, que é do ano 90, e outro texto é um texto do ano 116 de Tácito. Tá? Flávio Joséfo ele foi um historiador, ele era hebreu, né? Era judeu, mas ele foi contratado, aí eu não sei exatamente os detalhes da história dele, se ele foi forçado a fazer isso, se ele foi pago para fazer isso, mas ele foi contratado pelo Império Romano para poder escrever a história do povo hebreu. Tá? Então ele escreveu um livro bem detalhado, que ele conta a história do povo judeu, do povo hebreu, e ele fala bastante sobre as tradições dessa época que ele escreveu, por que fazia, o que significava e tal. E aí, numa dada passagem, eu coloquei um trecho um pouquinho maior aí, depois vocês deem uma olhada, eu vou mandar o slide também, que eu acho bem interessante a gente ler o que uma pessoa do ano 90, que era judeu, não convertido ao cristianismo, ou seja, ele não defendia o cristianismo em nada, ele queria escrever a história do povo judeu. O que ele escreve a respeito de Jesus Cristo, né? Então ele coloca: apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, tão admiráveis eram suas obras. Aí depois ele vai descrevendo aí a respeito de Jesus, dos cristãos, depois ele fala também de Tiago, irmão de Jesus, fala que os fariseus pegaram ele, o acusaram, né, condenaram ele ao apedrejamento. E aí Tácito, ele era um historiador do Império Romano, né? O objetivo dele era escrever a história dos imperadores. Mas como na história dos imperadores vai ter sempre os acontecimentos da época, né? Quais foram as decisões dos imperadores e por aí vai, ele também coloca ali a respeito dos cristãos, e ele fala que Cristo, de onde se teve origem o nome cristão, né? Sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibérios pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos.
Então a gente tem aí uma referência muito clara, tanto de um historiador, do imperador romano, quanto de um historiador judeu, que realmente Jesus Cristo viveu e aconteceu com ele o que está narrado na Bíblia. Então, hoje, historiadores sérios, em geral, né, não dá para falar de todo mundo, porque eu não conheço todo mundo, mas os historiadores em geral não questionam que Jesus Cristo viveu e que ele foi crucificado. É claro que quem não tem fé vai questionar a respeito da ressurreição e tal, mas da vida enfim, da morte de Jesus Cristo não se tem mais tanto questionamento assim, porque historicamente pode-se dizer que é seguro que isso aconteceu. E aí, a respeito dos evangelhos, né, que é o tema principal do nosso encontro aqui de hoje, eu já até falei lá no primeiro encontro, evangelho era uma palavra que era utilizada na época para designar boa nova, né, uma boa notícia, muito utilizada, por exemplo, numa vitória em uma batalha, né? Se tinha uma guerra, a pessoa que ia levar lá para o imperador a notícia de que eles tinham vencido uma batalha, essa pessoa estava trazendo um evangelho, né, uma boa nova. Né? Só que a palavra evangelho também passou a ser utilizada como o próprio Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, ele é a palavra de Deus, né? Ele é o verbo divino, o verbo encarnado. Então, o evangelho também é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a boa nova. Ele é Deus se revelando para as pessoas, tá? Então, a gente tem esse significado aí de evangelho. A respeito dos 4 evangelhos, então, a gente tem 4 pessoas ou comunidades, né, que escreveram a respeito de Jesus Cristo, contaram a história de Jesus Cristo, não com um objetivo semelhante a de um historiador, de fazer uma biografia do homem Jesus Cristo, mas sim com essa ideia de levar a boa nova. Então, alguns fatos históricos eles acabam divergindo um pouco de um evangelho para o outro, mas a ideia central ela é bem consistente, né? Mesmo que pessoas de forma independente tenham escrito esse evangelho, eles traçaram, né, basicamente as mesmas informações mais importantes. Normalmente, então, vamos falar aqui, Evangelho de Mateus, Jesus Cristo ele é visto como rei, né? A gente estudou esse evangelho, então Jesus Cristo é visto como novo, ele é apresentado como filho de Deus, ele é apresentado como o novo Moisés, o Messias, o rei. O símbolo que normalmente é utilizado para esse evangelho é o leão, por quê? Além da realeza do leão, né? O leão sempre foi visto assim como essa figura imponente do reino animal, ele tem aquela juba, né, que parece uma coroa e tal, então ele sempre teve essa ideia de realeza. Ele também é o símbolo de Davi, da família de Davi, né? Então Jesus Cristo também é trazido como... O Evangelho de Mateus tem muito esse significado, por isso o leão. Ele é escrito para judeus, né? Não só Mateus era judeu, como o público que recebe esse evangelho provavelmente eram judeus também, pela forma que ele escreve. Ele tem uma ênfase muito grande nos sermões de Jesus Cristo, né? Então ele sempre separa os sermões com narrativas. Essas narrativas ele explica um pouco sobre a história de Jesus, mas ele tem um foco muito grande em mostrar o que Jesus nos ensinou. Ele tem essa característica aí mais profética, ele fala muito a respeito do reino dos céus, muito a respeito da parúzia, né, da volta de Jesus na glória, do julgamento final, quando a gente vai estudar a escatologia. Às vezes eu falo essa palavra que eu não sei se todo mundo conhece. A escatologia é o estudo do fim dos tempos, tá? Da vida após a morte e tal. Quando a gente vai estudar escatologia, a gente vai usar bastante esse evangelho de Mateus, porque ele traz bastante informação a respeito do reino dos céus. Só a respeito desses 4 animais que eu estou trazendo aqui, eles não foram escolhidos à toa, tá? Existem algumas passagens na Bíblia onde aparecem essas 4 figuras, né? Que é o boi, o leão, o homem e a águia. Tá? E elas aparecem tanto no Antigo Testamento, acho que no texto de Ezequiel, se não me engano, aparece no Apocalipse e tal. Então, por isso eles foram elencados aí para cada um ser o símbolo de um evangelho. Marcos, então, apresenta muito Jesus como servo, não que os outros não apresentem, né, mas ele dá uma ênfase muito grande num Jesus que vem para servir ao povo, né, num Jesus humilde e tal. O símbolo é um boi que é um animal grande, forte, mas que não é um animal selvagem, né, um animal manso, que pode ser facilmente conduzido, é um animal que serve. Ele foi escrito para os romanos. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho, eu vou falar mais para frente, né, provavelmente escrito por João Marcos, né,
que seria um tradutor, um intérprete, um ajudante de Pedro. Tá? E aí Pedro ele era o bispo de Roma, então esse evangelho provavelmente foi escrito para os romanos. Ele tem uma ênfase muito grande nos milagres, né? Então é um evangelho mais curto, mas ele gasta bastante tempo mostrando os milagres de Jesus. Então, uma característica então muito prática, né? Que mostra Jesus realmente agindo ali, fazendo milagres, curando pessoas. Lucas traz uma figura muito grande aí do Filho do Homem, né? O enviado de Deus. O símbolo é um homem, ele trata muito da humanidade de Deus, né? De Jesus como um homem. Ele provavelmente foi escrito por grego, Lucas era grego, a linguagem, o grego utilizado no texto, né? Todos os evangelhos, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, mas o Lucas parece ser o que melhor domina o grego e tal, um grego muito bem escrito, e a forma com que ele é escrito também parece que ele está falando para gentios. Lucas acompanhou Paulo em muitas das suas viagens, né? Eles foram responsáveis pela evangelização de muitas pessoas ali da região da Macedônia, né? Que hoje é a Grécia. Então, por isso ele tem as características. Ele fala bastante de parábolas, né? Ele traz parábolas que os outros evangelhos não têm, e ele tem muito essa característica histórica. Já João é um evangelho aí escrito um pouco depois, já com conhecimento, né, com uma maturidade maior a respeito do que significou Jesus na história do povo. Então ele traz muito Jesus como o Filho de Deus, ele apresenta muito mais a divindade de Jesus Cristo, enquanto os outros tratam Jesus muito mais como um ser humano, que Jesus tem essas duas características, né, humana e divina. Como a parte humana de Jesus está mais presente nos outros evangelhos, João, o apóstolo, né, a gente acredita que tenha sido ele que foi ou o escritor, ou pelo menos o influenciador dos escritos, ele mostra para a gente essa visão aí de Jesus também como Deus, né, Jesus divino. Por isso o símbolo uma águia, né, a águia que está por cima, né, que voa, que visualiza tudo, que tem essa coisa de voar e tal, que ele é muito ligado ao espírito, à coisa divina. Ele trata muito da igreja, né? Da igreja, a própria fala lá de São Tomé, que teve que ver para crer, mas que a igreja como um todo é feliz porque pode crer sem ver e tal. Então João trata muito a respeito da divindade e da igreja, que está num momento onde muitas heresias acontecem e precisa aí de um reforço espiritual, precisa de uma palavra nova para poder ajudar a igreja a seguir. Trouxe aí também uma relação entre os evangelhos, tá? Então, dos 4 evangelhos, os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos. Eu falei isso bastante lá no evangelho de Mateus, sem nem ter explicado, né? Então, talvez não tenha ficado muito claro para as pessoas. Por que os 3 primeiros evangelhos são evangelhos sinóticos e o 4º não? Porque os 3 primeiros evangelhos, eles apresentam Jesus numa estrutura muito parecida. Então, quando você lê um evangelho e depois lê o outro, parece que você está realmente lendo a mesma história, só com palavras diferentes. Já o evangelho de João, não, ele apresenta de uma forma cronológica diferente, uma estrutura diferente, o evangelho de João é bem diferente, assim. Então, normalmente, quando a gente vai estudar, a gente estuda o grupo dos 3 sinóticos e de João separado. Aí, nesse gráfico aí, mostra mais ou menos o que de informação tem em um evangelho em comum com os outros, né? Então, o evangelho de Marcos, ele é o menor evangelho, né? Ele tem menos versículo, e ele também é o que tem menos coisas inéditas. Então, por exemplo, a gente que leu Mateus todo, pode-se dizer que a gente leu aproximadamente 76% da informação que está em Marcos. O restante, a gente vai achar... Não, mais do que isso, né? Porque 76% está nos 3. E ainda tem mais 18% do Evangelho de Marcos que está em Marcos e em Mateus. Então, lendo Mateus, a gente vai ler praticamente tudo, todas as informações que estão em Marcos. É claro que não dispensa a leitura de Marcos, porque lá está escrito de uma forma diferente. E às vezes ajuda a gente a interpretar, a entender uma passagem e tal. O Evangelho de Lucas e de Mateus, eles possuem aí cerca de 23% do de Lucas, 25% do de Mateus, que são chamados uma dupla tradição, ou seja, as mesmas informações estão nos 2 evangelhos. Inclusive, existem passagens que foi identificado aí nessa tentativa de se chegar em qual seria o original grego, lembrando que a gente não tem o original grego, mas quando
pegaram todas as cópias e tal, e tentaram ali montar qual seria o original, verificaram que existem várias passagens que são escritas, tem, por exemplo, 26 palavras na ordem, escritas exatamente iguais, tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. E assim, quando uma pessoa tira uma história da cabeça dela, da lembrança dela, dificilmente ela vai escrever palavra por palavra igual. Então, baseado nessa análise textual, chegou-se à conclusão de que Mateus e Lucas tenham usado algum material escrito como fonte, já escrito em grego, né? Porque aí sim justificaria eles serem palavra por palavra igual. Esse material já escrito, que teria sido usado como fonte, nunca foi encontrado. Ele é chamado de fonte Q, que seria uma espécie de fonte F, né? Porque Q em alemão, que é de onde veio essa teoria, a palavra fonte é escrita com Q, Keller, eu não sei a pronúncia. E essa tal fonte Q, então, hipotética, né? Ela seria uma fonte onde estariam vários ditos de Jesus. Apesar disso ser uma hipótese, ela é bastante aceita, tá? Muita gente acredita que realmente existiu esses fragmentos ou esse texto completo de palavras de Jesus, de ditos de Jesus. E faz até sentido se a gente imaginar que as pessoas no começo talvez estivessem muito mais preocupadas em escrever o que Jesus ensinou do que em escrever quem foi Jesus e contar a história dele. Então é provável que os primeiros escritos tenham sido a respeito dos ensinamentos de Jesus. E aí eles estariam contidos nessa tal fonte aqui. Repito, isso é uma teoria, tá? Então, se vocês por acaso forem estudar isso e alguém apresentar como uma verdade absoluta, tem um pouco de discernimento a respeito disso. Agora, não é porque é uma teoria que a gente também vai descartar, porque ela parece ser bastante consistente e hoje os estudiosos em teologia, a maioria deles aceitam ela assim com bastante, com algumas ressalvas, né, mas com bastante convicção que tenha havido essa tal fonte Q aí. E aí existem algumas coisas que vão estar só em Lucas, só em Mateus, e aí eu vou tentar trazer também um pouquinho do que eu que já li, vamos colocar assim, né? Eu que já li Mateus completo, se eu for ler Lucas, o que eu vou achar lá de diferente, né? O que eu vou achar em João que não vai ter nesses textos, também eu vou trazer um pouquinho. Então vamos lá, primeiro falando a respeito de Marcos. Como eu já falei, né? Segundo a tradição, sempre aqui segundo a tradição, tá? Tem muitos estudiosos em teologia que questionam os autores. Eu não vou ficar trazendo isso aqui é uma discussão gigantesca que eu acho que não leva a gente a lugar nenhum. Então a nossa fé não depende que esses escritos tenham sido feitos por Marcos, por João, ou por outra pessoa que tem outro nome, ou por várias pessoas. Isso a nossa fé é independente disso. E aí, como existem várias teorias, várias coisas e tal, eu vou trazer aqui o que é a tradição, não firme nisso como uma verdade absoluta. Se alguém acha que não foi também, não tem problema. Mas parece fazer bastante sentido o que a tradição diz, eu vou seguir com essa ideia aqui. Segundo a tradição, então, João Marcos foi o escritor e Pedro foi a pessoa que inspirou ele ou que ensinou a ele, né? Porque os dois andavam juntos. Então, provavelmente, o Marcos assistia às pregações de Pedro nas igrejas que ele passou, inclusive na igreja de Roma, e aí ele resolveu anotar isso daí, enfim. E aí nós temos, então, os escritos de Marcos. Muitos consideram o primeiro evangelho a ter sido escrito, né, redação final. Outros consideram que foi Mateus. Antigamente se acreditava mais que era Mateus, os estudos atuais acreditam mais que foi Marcos, o primeiro a ser escrito, né? Ele parece ter sido escrito, então, para pessoas que não são familiarizadas com a religião judaica, né? E parece ter sido escrito para a população, então, romana. O Evangelho de Marcos, ele tem, então, como objetivo apresentar Jesus como Cristo, o Messias, né? E relatar a sua vida, obras e incentivar os leitores a segui-lo. Então, o Evangelho de Marcos, ele parece tentar responder duas perguntas, né? Que é, quem é Jesus? E em segundo, o que significa ser discípulo dele? Então, os cristãos, eles são discípulos de Jesus. Então, Marcos estava lá com Pedro em Roma, numa igreja de seguidores de Jesus Cristo. Então, os escritos, quem vai ler esse escrito, vai entender quem foi Jesus Cristo, né, vai conseguir responder a pergunta quem foi Jesus Cristo, e ele vai também conseguir entender o que significa seguir a Jesus Cristo, né, o que
um seguidor de Jesus Cristo deve fazer. Então, a própria catequese, né, essa catequese que a gente está fazendo aqui, ela incentiva a gente a estudar o Evangelho de Marcos. A gente acabou optando pelo de Mateus por vários motivos, mas quando a gente vai estudar, se a gente fosse estudar o Evangelho de Marcos, a gente ia tentar entender justamente isso, né? Quem foi Jesus e depois como que Marcos, né, apresenta a igreja de Jesus, seguidores de Jesus. E aí eu trouxe aqui então a respeito também um escrito de Eusébio de Cesareia, que ele cita Pápias. A gente não tem o original de Pápias. Pápias foi um discípulo de João, né? E aí ele cita então um escrito perdido de Pápias, ou Papias, não sei qual é a pronúncia, que fala a respeito de quem foi Marcos, né, como intérprete de Pedro e tal, que é o que a tradição acredita até hoje. Aí depois vocês deem uma lida, também eu não vou ler tudo, até porque já está escrito aí, depois se vocês quiserem estudar, vocês leem esses textos maiores que eu estou colocando. Então as divisões, né? Quem já leu o Evangelho de Mateus vai perceber que o fio da meada aí parece ser bem parecido, mas vamos lá. Então a gente tem um pedacinho pequeno ali que seria a preparação do ministério de Jesus, apresenta João Batista, né, como aquele que prepara o caminho para Jesus, apresenta o batismo de Jesus, fala muito pouco a respeito das tentações no deserto, né, só cita elas, e aí inicia então o ministério de Jesus na Galileia. Marcos vai apresentar bastante coisa a respeito ali de Jesus na Galileia, né, os milagres que ele fez e tal. Depois começa a mostrar Jesus fora da Galileia, mostrando que Jesus também foi para outros povos, né, samaritanos e povos não judeus. Depois fala a respeito de Jesus em Jerusalém, né, a entrada de Jesus em Jerusalém e os acontecimentos lá em Jerusalém. Os três sinóticos apresentam Jesus em Jerusalém apenas, né, o ministério dele em Jerusalém apenas em uma passagem. Apesar de Lucas até citar que ele foi a Jerusalém várias vezes, não narra muitos fatos em Jerusalém, só um da infância dele, eu vou falar depois. Mas em geral, tudo que aconteceu com Jesus em Jerusalém é narrado nos sinóticos, ou praticamente tudo, em uma passagem só, que é ali já no que seria a Semana Santa, né? E aí depois, então, tem uma descrição longa a respeito dos relatos da paixão e ressurreição. E aí no finalzinho tem o que alguns estudiosos chamam de acréscimo, porque esse texto, apesar de ser aceito, ser canônico, existem indícios aí que ele não teria sido escrito pelo autor original, ele teria sido colocado adiante como uma tradição oral, que era válida na época, tá? Mas como algo que não faria parte do texto original. Isso porque alguns manuscritos não contêm esse finalzinho, tá? Por isso ele é chamado de acréscimos. Mas o que está escrito lá não é questionado, só mesmo o fato de ele estar ou não no texto original, só isso. Então agora vamos falar um pouquinho a respeito do Evangelho de Lucas. Eu não estou trazendo nada aqui, digamos assim, informação que só tem no Evangelho de Marcos. Justamente a gente já viu porque o Evangelho de Marcos não tem muita informação inédita, né? Quem leu Mateus e Lucas vai ter praticamente toda a informação que tem nos três, né? Que tem em Marcos também. Então vamos lá, Evangelho de Lucas. Quem escreveu com qual objetivo? Então, novamente, pela tradição, o Evangelho teria sido escrito por Lucas, obviamente, né? Notem que a palavra, né, o Evangelho segundo Lucas, não faz parte do texto. Esse títulozinho que está lá em cima foi colocado mais tarde pela igreja, né? Se você ler só o texto mesmo, nele ninguém fala que ele é de Lucas, tá? Então, o Evangelho não é autodenominado de Lucas, tá? Mas enfim, vamos lá. Acredita-se que Lucas escreveu. Acredita-se também que foi Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos. Por quê? Isso aí está no texto. Porque ele coloca, né, a introdução do Evangelho de Lucas, ele fala, muitos empreendedores, eu não vou ler aqui, mas depois vocês dêem uma olhada nesse trecho, né, que é os 3 primeiros versículos de Lucas, mas ele fala que várias pessoas já tinham escrito sobre Jesus e que ele também resolveu escrever. Ele fala que ele consultou várias fontes, né, tomou toda a história e agora está escrevendo para um tal Teófilo, né? Ele fala, excelentíssimo Teófilo. E lá no Atos dos Apóstolos, ele fala assim, na minha primeira narração, ó Teófilo, eu contei a sequência dos ensinamentos, né, a história de Jesus. E aí ele segue contando a história da igreja. Então, justamente por isso, acredito que esses 2 livros são do mesmo narrador, né, do mesmo escritor, e ele foi escrito para o mesmo destinatário, Teófilo. A palavra Teófilo, ela
significa tel, Deus, né? E filo, amigo, né? Afinidade. Então, Teófilo pode ser uma pessoa, esse nome era um nome comum na época, então ele pode perfeitamente ser uma pessoa. Alguns até acreditam que seria alguém que teria financiado uma viagem de Lucas, dado algum dinheiro para ele, e aí pediu que em troca ele escrevesse sobre os fatos que se sucediam lá em Jerusalém. Então provavelmente ele é uma pessoa de fora, que estava curioso sobre o que estava acontecendo, deu um dinheiro para Lucas e pediu que ele escrevesse sobre o que estava acontecendo ali. Mas também existem algumas pessoas que acreditam que esse Teófilo, na verdade, seria um personagem que Lucas criou, simplesmente para dizer que esses escritos são para todos os amigos de Deus, né? Todas as pessoas que acreditam em Deus. Não sei qual é a verdade, não faz diferença. O fato é que a gente pode entender como um escrito para nós, igreja. Lucas, então, ele usa um estilo... só que Lucas, então, escreveu esses 2 textos, ele não conheceu Jesus pessoalmente, tá? Ele esteve com Paulo nas viagens, então ele esteve na presença também de alguns apóstolos, porque Paulo vai em alguns momentos a Jerusalém, tem bastante contato com alguns apóstolos. Parece ter tido contato com Maria, porque em vários textos, em várias passagens ele fala, isso Maria guarda até hoje em seu coração e tal. Então dá uma impressão de que ele digamos assim, entrevistou Maria, ou pelo menos alguém muito próximo de Maria, e que várias partes do evangelho dele são contadas a partir do ponto de vista de Maria. Enfim, e aí esse é Lucas, né? Teve contato com Paulo, teve contato com os apóstolos, provavelmente com alguém ligado a Maria, mas não diretamente com Jesus. Ele, nas histórias dele, ele usa um fio condutor que é uma viagem. Então, se você ler o evangelho de Lucas, ele se inicia lá na infância de Jesus e vai passando até que Jesus toma a decisão de ir para Jerusalém, e aí ele começa uma viagem para Jerusalém, e isso vai seguindo até que ele chega em Jerusalém, e isso vai continuando até que chega na morte e na ressurreição dele. Então, o Evangelho de Lucas conta muito essa história de Jesus para a Terra Santa. Jerusalém tinha um significado muito forte na época para os judeus, né? E aí, quando ele vai contar Atos dos Apóstolos, ele também vai contando a história da igreja, né, através das viagens de Paulo. Então, também ele vai contando como que Paulo foi, como que a igreja foi evoluindo, como que Paulo foi andando, né, viajando, até que a igreja e Paulo chegassem a Roma, que seria, então, uma cidade muito importante. Então, da mesma forma que Jerusalém era a capital do povo judeu, Roma era a capital do mundo, né, do Império Romano. Então, Jesus tem a sua história até o ponto mais importante, ali, a cidade mais importante da realidade dele, ali, de judeu. E aí depois a igreja tem a sua história até chegar em Roma, a capital, e, digamos assim, ganhar o mundo, né? Quais são as características, então, do Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas, ele é um evangelho que destaca as mulheres, tá? Ele coloca bastante sobre Maria, provavelmente teve uma fonte, né, ligada a Maria, e ele coloca normalmente mulheres que na época não eram nem contabilizadas, não se tinha muita referência das mulheres nas histórias. Ele coloca assim as mulheres como personagens principais, como heroínas, digamos assim, de algumas histórias. Elas não ficam apenas marginalizadas no Evangelho de Lucas, não. Ele destaca bastante oração, então quando você vai ler no Evangelho de Lucas, em vários momentos aparece, né? Até trouxe aqui, achava-se em oração, num certo lugar orando, certo dia ele orava quando, ele subiu a montanha para orar, continuamente no templo louvando a Deus. Então, essa realidade da oração está muito presente no Evangelho de Lucas. Ele traz algumas orações inéditas, algumas orações que a gente faz hoje na igreja, né? O Magnificat, o Benedictus, que são lá do começo, né? Quando Jesus é anunciado, né, o anjo anuncia para Maria, e também quando Zacarias tem lá a visão dele com João Batista, né, pai de João Batista, aparecem aí essas duas orações, né, que são como cantos assim, tem o Glória, o Dimites. Ele apresenta 3 parábolas a respeito da oração, sobre o como orar, né, o que tem de importante para você pensar, né, para você aprender a respeito do como orar. Ele apresenta bastante Jesus com alegria, com misericórdia e com humildade. Então, assim, por isso que o símbolo do Evangelho de Lucas é o homem, né? Apresenta bastante essa parte humana de Jesus, tanto no sentido, né,
do sensível, como no sentido realmente de um ser humano, né? Porque Jesus tem essa dualidade com a divindade. O que tem somente no Evangelho de Lucas? Primeiro, o anúncio do nascimento de João Batista. Toda essa parte, digamos assim, de antes do ministério de Jesus, ela está bem completa no Evangelho de Lucas. Ele fala pouco a respeito do anúncio para José, isso a gente vai encontrar já mais em Mateus. Provavelmente Mateus teve alguma fonte mais ligada à família de José e Lucas mais à família de Maria. E aí, como Maria também era parente de Isabel, também fala bastante a respeito do anúncio de João Batista para Isabel, para Zacarias, né? Fala do encontro de Isabel com Maria, tem o Magnificat, que eu já falei, essa oração. Fala do nascimento de João Batista, da circuncisão, do nascimento de Jesus, do anúncio de Jesus no templo, apresenta aí as figuras, né, de Simeão e de Ana. Fala sobre a infância de Jesus também. A gente tem muito poucos relatos a respeito de Jesus entre o nascimento dele e o batismo, né? Um dos poucos relatos que a gente tem está no Evangelho de Lucas, provavelmente uma história aí que ficou gravada na memória de Maria, né? Tem até essa passagenzinha lá, que Maria guardava isso no coração dela, que foi um evento em que eles foram a Jerusalém, Jesus tinha 12 anos, e aí quando eles retornaram a Jerusalém, a Galileia, Jesus ficou em Jerusalém, se perdeu ali da caravana, né? E aí quando Maria voltou, ele estava no templo fazendo perguntas e enfim, estava lá com os mestres e doutores da lei. Tem então a pregação de João Batista aos soldados, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Tem uma lista muito grande aqui de coisas que só tem em Lucas, né? A parábola do filho pródigo, a parábola do administrador esperto. Então vale a pena dar uma olhada depois aí nessa lista. A ascensão de Jesus também ela é narrada só no Evangelho de Lucas, para a gente poder saber por que vale a pena ler também o Evangelho de Lucas, né? E quando a gente for ler essas coisas é legal a gente prestar atenção, porque foram coisas que a gente não estudou quando a gente leu o Evangelho de Mateus. Vamos falar um pouquinho também do Evangelho de João, então, que não faz parte dos evangelhos sinóticos, eles têm uma estrutura diferente, tá? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico onde provavelmente foi escrito o Evangelho de João, tá? Toda essa parte aí mais historiográfica, a gente tem que ter cuidado, porque não são verdades absolutas. O Evangelho de João não está escrito lá, datado, no final escrito em dia tal e assinado por João. Acredita-se que foi João. Existiram vários João, o próprio João Marcos era João, tinha muito João na época, né? Então, além de se acreditar que foi uma pessoa chamada João que escreveu, acredita-se também que foi o mesmo João que escreveu o Apocalipse. Não é certeza absoluta, tem gente que tem dúvida se é o mesmo João ou não, mas, em geral, a tradição acredita que foi o mesmo João que escreveu o Apocalipse e que foi o mesmo João apóstolo lá, um dos filhos de Zebedeu, os filhos do trovão e tal. Então, vamos lá. Ele foi escrito provavelmente no fim do primeiro século. Uma curiosidade, acredita-se que João era o mais novo dos apóstolos. Provavelmente ele tinha próximo de 16 anos na época de Jesus. Então, muitos dos quadros, quando a gente vê lá o quadro da Santa Ceia, quadros né, pintados, obviamente, bem depois, mas que tratam dos apóstolos, tem sempre uma figura que parece ser mais um adolescente. Tem até algumas pessoas que gostam de polemizar, que falam que é uma mulher, que fala que é Maria Madalena e tal, porque ele não tem barba e etc. Ele tem uma aparência assim, mais de adolescente, seria então João. E aí lá para o final do primeiro século, lá perto do ano 90, 100, ele ainda estaria vivo, né? Ele seria um ancião, e foi quando ele escreveu o evangelho dele. Por que é importante a gente saber que esse evangelho foi escrito lá? Porque muito desse evangelho vai contar para a gente uma visão de um apóstolo a respeito de uma série de questionamentos que estavam existindo na igreja. Então, era um momento que as pessoas estavam começando a perder a fé, já tinha acontecido a guerra judaica, já tinha acontecido a destruição do templo, a perseguição contra os judeus, contra os cristãos, já tinha começado, já tinha ficado bem forte, principalmente com Nero.
muitos dos apóstolos já tinham morrido e os hereges já estavam aparecendo. Então já começou a aparecer muita gente falando que Jesus, na verdade, não era Deus, era só um homem. Tinha muita gente falando que Jesus não era um homem, era só um Deus. Ele parecia um homem, mas não era. Então, João vai esclarecer bastante dessas dúvidas, digamos assim, essas heresias que tinham na época. E também tinha bastante gente que seguia João Batista, como se João Batista fosse o Cristo. E aí ele também vai tratar um pouco de colocar, digamos assim, um ensinamento correto a respeito de quem foi João Batista. No contexto histórico também, né? O partido dos saduceus ele já tinha se enfraquecido, já tinha terminado, na verdade, porque com a destruição do templo, os saduceus que tinham como principal força tomar conta do templo, eles já não tinham mais importância. E aí os fariseus é que passaram a ter uma importância muito grande, porque eles eram quem tomava conta das sinagogas. Já tinha desenvolvido uma realidade muito grande, uma rivalidade muito grande entre os judeus e os cristãos. E havia também uma expectativa muito grande a respeito do retorno de Jesus na glória. Então Jesus, durante sua vida e pregação, ele falou muito a respeito do fim dos tempos, né? Ele falou muito a respeito de sinais, falou a respeito de perseguições e tal. Essas perseguições estavam acontecendo, já passou bastante tempo que Jesus tinha vindo, então as pessoas estavam muito ansiosas pelo fim dos tempos. Então também o Evangelho de João vai tentar explicar, né, vai tentar responder um pouco a esses anseios da igreja. Então algumas características então, né? Ele concentra o ministério de Jesus na Judéia, dando pouca ênfase ao que aconteceu na Galileia, lembrando que Judéia é aquela parte mais ao sul, onde está Jerusalém, né? Ele tem uma ordem cronológica diferente da ordem cronológica dos sinóticos. Inclusive, quando a gente fala que Jesus morreu com 33 anos, a gente usa duas informações, né? Lá em Lucas fala que quando ele começou o ministério ele tinha aproximadamente 30 anos. E em João acontecem 3 passagens de Jesus indo a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Então a gente infere dali que teria durado 3 anos o ministério dele. Ele vai apresentar então João Batista de uma forma bem mais modesta, né? Se for ler lá no começo do Evangelho de João, quando ele fala de João Batista, ele fala que João não era a luz, mas que ele vinha mostrar a luz. Enfim, tenta mostrar de forma bem clara que João Batista é uma pessoa, fala que João Batista não é digno nem de atar as sandálias de Jesus. Enfim, tem várias passagens lá que põem, digamos assim, os seguidores de João Batista conscientes de que João Batista, na verdade, aponta para Jesus. Então, essas pessoas elas podem ser devotas a João Batista, sim, até hoje a igreja né? Famoso quando a gente comemora lá São João, no meio do ano, que, enfim, o Brasil em geral, né? O Nordeste e tal, tem uma devoção muito grande por São João, não é o João evangelista, é esse o João Batista. Então, assim, a gente pode sim seguir a João Batista foi um grande homem, mas ele não está no mesmo patamar de Jesus Cristo. E o Evangelho de João mostra isso com bastante clareza. Apresenta vários diálogos de Jesus, coisa que não tem nos outros evangelhos, e não apresenta parábolas como nos sinóticos, né? Então ele tem uma forma um pouco diferente. Provavelmente, quando foi escrito esse evangelho, tinha-se que já era conhecido os outros 3. Então várias das coisas que são omitidas aqui parecem tomar que os leitores já têm por conhecimento os 3 evangelhos. Então ele vê que não é necessário repetir uma informação que todo mundo já sabe. Então dá essa impressão que ele toma o conhecimento dos outros evangelhos como um pressuposto. Então algumas coisas não vão ser reapresentadas, porque ele não teria nada a acrescentar. Outras que ele tem algo a acrescentar, aí ele conta de novo para poder colocar alguma informação a mais, né? Então, nesse evangelho, ele já tem uma cristologia, ou seja, um entendimento a respeito de Cristo mais avançado, né? Então ele apresenta Jesus com a natureza humana e divina. Lá ele fala a respeito do verbo, o logos, que se fez carne. Lembrando que hoje a gente usa a palavra verbo, né? A melhor tradução, o verbo divino, ou a palavra de Deus. Na época, o termo logos, ele era um termo muito utilizado na filosofia. E Aristóteles, Platão e tal, eles tentavam buscar uma espécie de princípio,
uma espécie de algo que desse sentido, que fosse, que regesse o mundo. E essa coisa que eles não conseguiam encontrar, eles chamavam de logos. Então, logos era uma espécie de princípio, de força que dava sentido ao mundo. Então, quando João apresenta Jesus Cristo como logos, que sempre existiu, sempre deu sentido à vida, mas que nesse momento ele deixa de ser algo apenas espiritual, né, apenas um verbo, e passa a ser também algo material, ele se fez carne. E aí existem várias frases onde Jesus diz quem ele é, né? Então João aqui apresenta Jesus de forma bem clara e bem forte, né? Então eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a verdadeira vida. Então aqui tem uma clareza muito grande de quem é Jesus. Coisa que provavelmente os discípulos não tinham ainda entendido com a clareza tão grande quando escreveram os outros evangelhos, ou as próprias pessoas que iriam ler não estavam muito preparadas para receber essa informação de forma tão direta. Também pode ser isso, né? Pode ser que os escritores já tinham essa clareza, mas preferiram escrever de uma forma mais amena para não chocar tanto, para não ter uma receptividade baixa. E aí, João, que vem depois, já tem um público, digamos assim, que consegue receber essa informação mais fácil. Ele também já digeriu melhor essa informação e aí coloca isso de uma forma mais clara. Os milagres, os sinóticos, eles apresentam aproximadamente 33 milagres, né? João apresenta só 7. Ele não enfatiza, primeiro, porque os milagres já eram conhecidos, né, dos sinóticos, e segundo, porque ele tenta mostrar uma coisa que até hoje é uma dificuldade nossa de entender, já era naquela época, que é o seguinte: as pessoas buscam demais Jesus Cristo por milagres, eles querem um Jesus que fica fazendo milagre o tempo todo na nossa vida e nos trazendo prosperidade, para que a gente tenha uma vida confortável. E João mostra que, na verdade, os milagres de Jesus, eles são sinais, eles mostram o poder de Jesus enquanto ele esteve aqui para que as pessoas acreditassem que ele era o verdadeiro Messias. Mas que o verdadeiro milagre é a vida eterna. E isso sim a gente pode ter esperança que a gente vai receber. Mas um ou outro milagre foi feito não com o objetivo de trazer prosperidade para aquelas pessoas que receberam o milagre, mas para mostrar quem foi Jesus. Então os milagres, né, foram a transformação de água em vinho, a cura do servo, a cura do aleijado há 32 anos, a multiplicação dos pães, a caminhada sobre a água, a cura do cego de nascimento e a ressurreição de Lázaro. Então alguns milagres bem fortes aí, né, são apresentados com esse objetivo, sinais. Ele mesmo usa essa palavra sinais no Evangelho. E o que tem de novidade? Né? Alguns milagres aí são novidades, como a transformação de água em vinho, né? O primeiro milagre, aquele diálogo de João com Maria, né? Que também é bastante importante para a nossa interpretação de Maria, da igreja, do papel de Maria. O diálogo com Nicodemos, o diálogo com a samaritana, a cura de um aleijado há 38 anos, também são alguns milagres aí na ressurreição de Lázaro, estão apenas no Evangelho de João. A cena do lava-pés, né, que até faz parte aí da celebração da Semana Santa, também está presente apenas em João. A gente precisa ler João para poder ter o entendimento dessas passagens. E o discurso de despedida também está só no Evangelho de João. No Evangelho de João, então, o termo hora aparece 26 vezes, como eu falei lá na parte da introdução histórica, né? O pessoal estava muito ansioso pela hora da volta de Jesus Cristo. Então esse tema não tinha como João não falar desse tema. Então eu trouxe aqui algumas passagens, né, onde é falado: não chegou minha hora, chegou minha hora, na hora certa, né? Deixa eu ler aqui alguma. Mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão o Pai em espírito e verdade. Enfim, esse tema ele é muito presente e ele tenta colocar, digamos assim, a esperança das pessoas de que a hora vai chegar, mas tirar um pouco da ansiedade, porque as pessoas querem muito que a hora chegue rápido, né? O retorno de Deus e a glória do reino dos céus chegue rápido. E também esse evangelho fala a respeito de Maria, né? Ele é um evangelho que trata Maria como mulher, que é uma palavra
que não é muito carinhosa, né? O próprio Jesus trata Maria como mulher, segundo João aqui, né? Parece não ser muito carinhosa essa palavra, né? Não que Jesus não seja carinhoso com Maria, mas, então você tem algumas palavras, mulher, isso compete a nós, minha hora já chegou. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente naturalmente associa, então, Maria como a mãe da igreja e como uma mulher além de uma personagem histórica, né? Além daquela mulher. Ela representa todas as outras mulheres, ela representa uma outra mulher muito importante na história da igreja, que é Eva, né? Sem entrar na polêmica de se Eva foi uma personagem real, como Jesus, né? E como todos os outros, né? Os apóstolos e tal. Mas tratando aqui a respeito do significado mesmo de Eva, tá? Então, Eva, ela tem um significado muito grande, ela é uma mulher que representa a igreja como um todo, não só as mulheres da igreja, né, do sexo feminino, mas a igreja como um todo. E aí aqui Maria vai representar também a igreja como um todo, vai representar a mãe da igreja, né, uma espécie de ser humano, porque Jesus Cristo ele era divino, Maria não era um Deus, não era uma deusa, não era divina, ela era uma humana. Então ela responde por essa parte humana da igreja, tá? Então a gente acaba associando aí mulher a Eva. Então por Eva entrou o pecado no mundo, por Maria entra a salvação no mundo, que é Jesus Cristo, né? Então tem esse paralelo, essa relação. Paulo ajuda a interpretar isso, né? No Apocalipse aparece a figura também de uma mulher representando a igreja também e tal. E aí, de certa forma, Maria, tratada como mulher, ela representa um pouco todas essas figuras da mulher e da igreja. E aí, só uma informação aqui, né? Maria, ela é venerada pela igreja desde sempre, né? Então, João já trata Maria dessa forma, Lucas já fala muito de Maria. E houve, então, na história da igreja uma controvérsia muito grande num determinado ponto, porque é o seguinte, a partir do momento que a igreja passa a tratar Jesus Cristo como um Deus, né, uma pessoa que tem uma natureza humana e uma natureza divina, começaram a tratar Maria também como uma mãe de um Deus, né? Então, começou-se a utilizar o termo Theotokos, eu não sei a pronúncia, né, mas a mãe de Deus, né? A mãe do Deus vivo. E aí isso criou digamos assim, uma desavença muito grande dentro da igreja, porque Maria era só uma humana. Então, assim, ela foi mãe da natureza humana de Jesus. Mas como Jesus também tinha natureza divina, ela foi mãe dessa pessoa que tem duas naturezas, né? Dessa pessoa humana e divina. Então, ela foi mãe, sim, de um filho com natureza divina. Ela é uma mãe de um Deus. Tá? E aí esse título Theotokos, mãe de Deus, foi oficialmente dado a Maria em 431, porque as pessoas já falavam disso, isso virou uma discussão muito grande, e isso foi levado a um concílio para que fosse discutido, e aí, iluminado pelo Espírito Santo, os bispos desse concílio confirmaram então esse título aí a Maria, que a gente venera, que a gente... Depois eu vou falar um pouquinho a respeito de veneração e adoração, tá? Não fiquem assustados com o termo, adoração é só a Deus, veneração são aos santos e a Maria, tá? Que é uma pessoa que a gente admira bastante, que a gente tem, que ela é um exemplo, que ela é uma guia nossa dentro da igreja também. Jesus é o caminho, mas Maria, os santos e a igreja, né, são placas, ajudam a gente a encontrar esse caminho. Tá joia, pessoal? Então o encontro de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu! Galerinha do YouTube, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Fiquem com Deus e se inscrevam no canal.